O Conexão Unimap desta semana é Quaresma. Esse é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, celebração bem conhecida e comemorada pelos brasileiros. Para comentar os significados religiosos e aspectos históricos do evento, reunimos o reitor da Unimap, filósofo, teólogo e mestre em ciência da religião, professor Ismael Forte Valentim, e o psicólogo, coordenador do curso de psicologia da Unimap e também mestre em ciência da religião, professor Carlos Campelo da Silva. Se acomode na cadeira e mergulhe nesse momento de conhecimento. Prazer estarmos aqui no programa Conexão Unimap, na TV Unimap, para tratarmos de uma temática, de um assunto, abordarmos uma questão bastante pontual e importante para esse momento, no contexto do calendário litúrgico, da quadra litúrgica que estamos vivendo aí dentro do calendário cristão, que é então um período da Quaresma. Uma satisfação podermos estar aqui com vocês e compartilharmos um pouco, conversarmos um pouco sobre esse tema, sobre o tema da questão mais abrangente do calendário cristão, da quadra litúrgica que nós estamos vivendo agora, esse período então, da Quaresma. Bom estar aqui ao lado do professor Carlos, e até brincávamos aqui nos bastidores, Então, um filósofo e cientista da religião e um psicólogo e cientista da religião, para tratarmos um pouco desse tema, para conversarmos um pouco sobre essa temática bastante interessante, que naturalmente a partir de uma abordagem não só teológica, do contexto da ciência da religião, e de outras áreas de conhecimento, mas especialmente para pensarmos e ajudarmos um pouco a entendermos a importância, o lugar, o significado desse período, o aspecto didático, pedagógico do próprio calendário cristão. Eu dou oportunidade para o professor Carlos também para fazer uma fala inicial e irmos assim esquentando os motores aqui para a nossa conversa. Bom, primeiramente também gostaria de agradecer, de fazer parte dessa programação aí da Conexão Unimap, de juntos, fazermos essa conversa, falarmos um pouco desse período tão importante, do calendário cristão. Então, para mim é um prazer, é uma satisfação estar aqui. Muito bem. Então, para lembrarmos, o período da Quaresma, que já ao longo de séculos compõe toda a questão do calendário litúrgico da tradição cristã, que tem então um embasamento histórico, teológico, bíblico, muito ligado naturalmente a esse processo que se relaciona dentro da tradição cristã entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa abordagem muito interessante, muito rica, e que a igreja cristã assimila de uma tradição que já vinha do passado, da tradição ali de Israel, da comunidade judaica, pensando especialmente do ponto de vista histórico-teológico, que começa a situar esse período exatamente com lá, Moisés, todo aquele contexto do povo hebreu, ali no Egito, naquele contexto de escravidão. Então, quando Deus chama Moisés para liderar o que seria a libertação do povo hebreu ali da escravidão egípcia. E como nós, uma história bastante conhecida, um relato, um momento, um capítulo muito conhecido da história do povo de Israel e também assimilado pela tradição cristã, pela igreja cristã, e sob a orientação de Deus, sobre a força, a presença de Deus, Moisés consegue a liberação, pelo menos parcial, mas consegue liderar a saída do povo hebreu do Egito e vem então pela caminhada no deserto para a reconquista de Canaã, de toda a região ali da Palestina, o que era então, depois foi chamado como a Terra Santa, a terra do povo de Deus. E aí vem toda uma riqueza de um período bastante longínquo, e que depois a tradição cristã vai assimilar, o período, então a questão muito ligada à presença de Deus se fazendo na história,
através de pessoas, de personagens, de líderes que aceitam, né, os compromissos, aceitam um chamado, uma vocação e que lideram então essa caminhada até a retomada da terra, né, chamada então, né, a Terra Prometida, Canaã, a região ali da Palestina, onde hoje está ali Israel, né, Jerusalém. Mas toda uma luta, né, desde, né, da questão da saída, a caminhada pelo deserto, né, aqueles 40 anos caminhando pelo deserto, e depois, finalmente, a retomada. E aí, quando nós trazemos para a tradição cristã, que assimila, né, a questão do calendário, a partir, então, de Jesus Cristo e de toda uma retomada simbólica, né, de uma caminhada que também Jesus, quando inicia o seu ministério público, né, a sua missão efetivamente passa, né, conforme os textos bíblicos, também 40 dias ali no deserto e eu digo, né, do ponto de vista histórico, né, simbólico, de uma retomada daquele momento da história, né, do significativo, né, dos 40, e o professor Carlos vai explorar um pouco mais nessas questões simbólicas. E um período, então, em que Jesus também, né, enfrenta ali a questão do deserto, vence, né, as tentações, supera toda aquela situação e inicia, então, uma retomada, né, essa caminhada também da retomada, agora simbolicamente não mais de uma terra, né, geográfica, física, mas de um conceito maior, né, de uma terra que extrapola o aspecto geográfico, físico, mas de um estado, né, um estado de ser, um estado de viver, que chamamos então na tradição cristã como o próprio cristianismo e que depois a questão da institucionalização da igreja, a igreja cristã. Então é um período, né, que agora nós chamamos dentro do calendário que inicia 40 dias antes da celebração da Páscoa, que na tradição cristã celebra então a ressurreição de Jesus. Então um período bastante interessante, muito rico, muito significativo, que resumidamente podemos dizer de preparação para a celebração da Páscoa. Então trago assim esse contexto, né, bíblico, teológico, que vem lá de Israel, do Antigo Testamento, um pouco da tradição cristã, para fazermos essa relação, né, entendermos um pouco rapidamente essa relação e pensarmos um pouco então muito sobre o significado desse período. E que aí né, o convite para o professor Carlos para ele explorar um pouco mais, né, essa questão dos símbolos, significados do período da Quaresma, dessa quadra litúrgica que estamos vivendo nesse momento. Sim. Bom, esse é um período, né, muito, como o professor Ismael, né, é um período muito importante, né, dentro do calendário cristão, mas é interessante esse período, né, e refletindo um pouco sobre isso, esse período ele está entre duas festas, né? Então você tem o Carnaval, né, e você começa, né, na quarta-feira de cinzas a Quaresma, né? E depois isso é uma preparação para uma outra festa muito importante, e é a Páscoa. E isso nos leva a pensar, né, porque no meio, né, de duas festas nós temos um período que nos remete a algo que aparentemente não é tão alegre, né? É um momento de reflexão, de jejum, né, de introspecção. Eu fiquei pensando, né, em vários significados desse 40, né, desse 40 que foi adaptado, né, pela tradição, né, lá no século IV, né, depois de Cristo, foi adaptado pela tradição como um período da Quaresma. E eu fiquei pensando muito, né, nós temos Cristo, como o professor Ismael, né, disse, nós temos Cristo no deserto, nós temos o povo hebreu, né, passando ali também pelo deserto, e eu fiquei pensando também nos 40 dias e 40 noites ali do dilúvio, né? Então eu fiquei pensando nesse momento, e depois Jesus vai retomar essa história e falar, né, o seu retorno se daria num período semelhante, né, como aquele período de Noé, né, antes do dilúvio, né, aonde também era um momento de festa,
né? Era um momento de festa, e ele diz, bom, as pessoas asavam, se davam casamento, e de repente tem esse momento, essa entrada na arca, e a gente pode também refletir isso, também significa uma forma de isolamento, né? Ele, aso era a única salvação, vamos dizer assim, a arca, né? Mas a reflexão, eu acho, é importante em todo esse simbolismo, é pensar em momentos de festa, né? Nós, às vezes, pensamos muito mais no nosso prazer, né? Na nossa satisfação, né? Aquele momento de alegria. E aí é um momento, e às vezes nós não pensamos tanto no próximo, né? Não pensamos tanto nas nossas ações. E eu penso que a Quaresma é um período muito importante para trazermos para essa reflexão, né? Para essa reflexão acerca das nossas atitudes, né? Essa reflexão como uma preparação, né? Para essa festa também importante, significa muita coisa, né? No cristianismo, a libertação, né? Vem já dessa tradição dos hebreus, mas eu vejo esse simbolismo como algo muito importante, nos remete a refletir, né? Sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Eu creio que é muito oportuno, significativo e didático, né? Como que a igreja cristã organiza, né, a questão do período litúrgico, né? Que começa com o Advento, né? O período, né, de um mês antes, né, da celebração do Natal, né, do nascimento de Jesus. Depois já temos um primeiro tempo, chamado de tempo comum, até a questão do início da Quaresma, né? E que então uma certa assimilação de culturas populares, né, de culturas já de tradições, né, daquele período, né, do século IV, como você mencionou, assimilando, né, dentro do calendário, né, cristão, especialmente chamando, né, as pessoas para um período de preparação, como você falou bem, né? O que é essa preparação? É um momento mesmo de reflexão, de exercício espiritual, de meditação, oportunidade para rever, repensar muito, né, da própria existência, da vida, do seu, especialmente, né, dentro do contexto da tradição cristã, da vida religiosa, da espiritualidade, o quanto que, né, as pessoas estão alinhadas, né, com as expectativas mesmo da própria tradição religiosa, daquilo que Deus tem colocado para a vida das pessoas, da sua própria experiência, sua vivência, os seus compromissos. Então, tempo para pensar, refletir, meditar, e que culmina então com um momento maior, né, da tradição cristã, o período da ressurreição, da Páscoa, né, cristã, o coroamento, né, de um tempo, fazendo um paralelo, né, com a questão da marcha do povo hebreu na reconquista de Canaã, exatamente a palavra conquista, né, o momento da conquista, o momento de assumir, né, uma cidadania, ou quase que uma retomada de uma cidadania para a qual o povo foi chamado, foi eleito, foi separado, e que a partir então da compreensão da presença de Jesus, né, o Cristo, esse chamado, essa vocação, agora é estendida para todos aqueles, né, aquelas que aceitam, assimilam e se comprometem com uma forma de ser, de uma cidadania que tem a ver com o compromisso com o Evangelho, né, com as boas novas, com a forma de ser, de pensar e de viver que Jesus, né, mostrou para nós. Então, um período muito significativo, né, de preparação para uma celebração maior e que continua, né, depois o calendário ele vai na sequência, né, no período pós-Páscoa, que se liga muito, né, o período que vem para o Pentecostes, né, por uns 50 dias, e depois o novo tempo comum, que fecha novamente com o Advento, que começa um novo ciclo. Então, é uma questão muito pedagógica, né, esse exercício de um calendário que é muito mais uma questão formal, né, é muito mais que apenas uma questão de um cumprimento de uma ideia de calendário, mas é toda uma riqueza simbólica de entendimento, de crescimento, de formação, que ano a ano vai se dando, né, na vida das pessoas.
Então que possamos ter esse tempo, né, esse período muito importante da nossa tradição, da tradição cristã, chamada de Quaresma, nos preparando então para a celebração da Páscoa. Não sei se o professor Carlos gostaria de uma palavra final também. A reflexão que eu gostaria de deixar, final, é realmente esse simbolismo dessa introspecção, dessa reflexão, né? Uma vez que nós, né, a humanidade, né, todos nós passamos aí um período de pandemia, né, quando nós passamos a ter uma expectativa de que as coisas começariam a mudar. Nós temos uma notícia de guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e acredito que, né, esse calendário, esse simbolismo de qual nós falamos tanto aqui, ele é importante, né, para refletirmos, né, ou seja, né, as nossas ações, né, como nós temos, né, olhado para o próximo, lembrando que esse é um período de introspecção, mas um período de introspecção não no sentido de isolamento do outro, né, mas no sentido também de fazer caridade, de cuidar do próximo, né, então eu gostaria de deixar, né, desse período como reflexão, a importância, né, de parar, né, e olhar, né, para nós, para as nossas atitudes, nós temos, né, a Quaresma é a oportunidade, né, nós temos agora de parar e refletir acerca das nossas ações. Bom, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na TV Unimep, no programa Conexão Unimep, para falarmos um pouco sobre esse tempo significativo, né, da Quaresma, oportunidade de compartilharmos rapidamente um pouco das algumas riquezas desse período e de aprendizados que temos dentro do calendário cristão. Muito obrigado.